Graça e paz, queridos. Hoje, 18/11/2023, começando o nosso devocional. Hoje, nosso devocional chama-se Algo Menor. Eu quero pedir perdão logo pela minha voz, que eu estou gripadinha, mas não vou deixar de falar do amor de Cristo e de seus ensinamentos por conta disso. Eu não sei se vocês já leram Juízes. É um livro em que fala do tempo em que não havia reis em Israel e esses juízes eram que governavam. E a maioria dos juízes tiveram posicionamentos contrários aos ensinamentos de Deus. Desagradaram. Poucos foram aqueles que fizeram a vontade de Deus e geriram o seu tempo de gestão de maneira que Deus se agradasse. O capítulo 17 de Juízes vai falar de um personagem bem peculiar. Ele não é juiz, mas a história dele vai contar sobre como estava o povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam assim, cada um fazia o que queria, até porque as próprias, as próprias falhas vinham dos próprios juízes, que deveriam dar exemplos. Então, eles, em vez de obedecer à lei, em vez de procurar ler os livros do Senhor, o livro da Torá existente, os mandamentos deixados por Deus através de Moisés, eles preferiam seguir de sua própria maneira. E esse personagem se chama Mica. Mica, ele quer dizer quem é como o Senhor, mas Mica não era como o Senhor. Mica era um homem que não fazia coisas que agradavam a Deus. Mica, a índole dele não era nada favorável, tanto que ele roubou a própria mãe. Ele roubou 1.100 ciclos de prata da própria mãe. E a palavra de Deus vai dizer que essa mãe, não sabendo que tinha sido seu filho que tinha roubado, amaldiçoou o ladrão. Então Mica, não por arrependimento, mas por medo dessa maldição que a mãe tinha jogado sobre ele, Mica falou para ele que aqueles ciclos de prata que haviam desaparecido tinha sido ele, mas ele estava devolvendo para ela. E ela, não sei se de uma maneira para quebrar a maldição que ela tinha jogado sobre o ladrão, pois não sabia que o ladrão era seu filho, ela disse que Deus abençoe meu filho. E Mica ali foi mais além. Ele achou que ele tinha feito a coisa certa e fez em devolver, mas por uma razão errada, por medo da repreensão, da maldição, não por arrependimento. Ele pegou e construiu ídolos, muitos ídolos, estátuas, fez um santuário em sua casa, e ali ele disse, achava na cabeça dele que ele estaria agradando a Deus. Aí, além disso, um dia estava passando um levita e passou perto da casa de Mica, e Mica perguntou para onde ele estava indo. E ele disse, eu venho de Betel e estou procurando um lugar para que eu possa morar. E Mica ali então disse, você vai morar comigo, vem, eu vou lhe dar sustento, vou lhe dar um dinheiro, um salário, e você fica morando comigo. Assim, minha casa já tem os ídolos, já tem um altar com ídolos, e agora tem um levita, então eu vou estar agradando a Deus. Olha só quanta ignorância dessa pessoa. Então Deus viu aquilo. Para Deus, Mica estava fazendo uma anarquia espiritual.
porque naquela época cada um fazia o que bem queria. Aquilo não foi agradável aos olhos de Deus. Ironicamente, Mica pensava que tinha obtido o favor de Deus por ter convidado um sacerdote levita genuíno para atuar como seu capelão particular. E o levita aceitar tudo isso e ficar morando na casa de Mica. E ali, Mica achava que estava tudo certo. Ele estava andando de acordo com a vontade de Deus. Se não há um capítulo tão atual como esse, eu não sei nem o que dizer para ti. A história de Mica e do Levita, ele lembra da importância de uma fé autêntica e da sinceridade em nossa busca espiritual. Quantas pessoas procuram um templo, uma liderança para buscar prosperidade, para buscar profecias, para buscar o que lhe favoreça, mas não estão no templo pelo o motivo que deveriam estar, que é buscar a Deus e buscar em conhecê-lo e conhecê-lo profundamente. E nesta busca errônea de muitos, eles vão encontrar lideranças também erradas. Lideranças que vão abraçar essas pessoas e vão dizer: aqui é a casa do Senhor, é assim mesmo. Você está certo, venha que eu vou te abrigar, eu vou te acolher, você está com o posicionamento certo. E o centro daqueles templos não é Deus. São lideranças, são busca por dinheiro, são busca por encher um templo de pessoas que mesmo não estejam de coração aberto para os ensinamentos de Deus, mas estão aí para buscar algo para si próprio. Então, para aqueles líderes que não são líderes genuínos, está tudo ótimo, porque tem uma igreja cheia. Quantas igrejas não são assim? Quantos templos magníficos nós temos visto serem levantados, onde a liderança é o homem e a marca da igreja é o próprio homem, é o próprio líder, não é Deus. Ah, você vai para a igreja de fulano de tal, né? Ah, qual é a tua igreja? É a igreja de Ciclano, a igreja de Beltrano. A igreja não é de Deus, não? Aquele homem foi colocado para ser o pastor das ovelhas, não? Não. Temos visto que os líderes têm sido os verdadeiros deuses na terra. E há uma grande plateia para isso, porque as pessoas querem aquilo que ele faz bem e não querem o arrependimento nem a renúncia. Então casa perfeitamente, porque o centro ali daquele templo não é a vontade do Senhor, mas é o querer das pessoas, é o amaciar egos. Quando não nos prendemos, voltamos a buscar a Deus e em conhecê-lo, e conhecê-lo através da palavra do Senhor, nós somos enganados por esses líderes, por esses falsos profetas, por essa liderança falsa, disfarçada de bom pastor. Em um mundo repleto de distrações e influências, é fácil nos deixarmos levar por motivos pessoais ou oportunidades de ganho pessoal. No entanto, essa narrativa nos alerta para a necessidade de mantermos nossa devoção a Deus como nossa prioridade central, evitando que nossos interesses egoístas se infiltrem em nossa busca espiritual. Mostra também a ausência de uma liderança religiosa centrada em Deus, o que nos mostra que precisamos de líderes que buscam a vontade divina com sinceridade e integridade. É fundamental discernir quem está genuinamente comprometido com a verdade da retidão, porque senão você vai ser enganado. E você vai ser enganado por não ter conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. O povo padece por falta desse conhecimento e por não conhecer a palavra de Deus, leva tudo como a verdade de Cristo. E não é.
mergulhar profundamente em nossa espiritualidade, procurando uma conexão genuína com Deus, em vez de nos contentarmos com ídolos vazios, com buscas vazias, com reinos terrenos que vão ficar aqui. Para concluir, nós precisamos tirar 3 lições dessa história de Mica. A primeira, arrependimento e sinceridade espiritual. O coração sincero, ele reconhece seu erro e busca a restauração de Deus. Ele não busca a Deus por medo do que vai acontecer e de uma condenação. Ele busca porque ele se arrependeu do que fez e porque ele reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. A segunda coisa é o discernimento espiritual. Líderes espirituais genuínos discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o superficial e aquele que realmente tem um comprometimento com Deus. E isso você só vai saber quando você começar a estudar ao Senhor, buscar a Ele em oração e em leitura da palavra e meditação, para não entrar na igreja de líderes, falsos líderes, grandes líderes que abrem grandes templos, mas que não pregam a verdade de Cristo. E por último, a busca de Deus profunda e genuína, busca espiritual, autêntica, relacionamento, o mergulhar profundamente, é o querer o relacionamento profundo com o próprio Criador. Desta maneira, você vai procurar uma igreja que pregue a palavra. Não haverá igreja perfeita, porque não há homens perfeitos. Há homens que se arrependeram, homens no geral, homens e mulheres, há pessoas que se arrependeram, que renunciaram à sua carne e que todos os dias tentam melhorar, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, procurando fazer a vontade do Senhor, centrados na palavra, no que diz as Escrituras. Essa é a igreja que você tem que procurar. A igreja perfeita ou a igreja que busca prosperidade e ganhos infinitos, a igreja dos falsos profetas, a igreja que diz que venha como estás e permaneça como estás, igrejas progressistas, igrejas que as pessoas não precisam de mudanças, fuja, porque são falsos profetas. Mica estava totalmente enganado e trouxe engano para sua casa. E se a gente for mais para frente, a gente vai ver no capítulo 18 de Juízes que outros homens, outras pessoas, vendo o que Mica fez, levam o levita embora para suas casas, levam até os seus ídolos, roubando a Mica. Olha só como aquele povo estava perdido. É diferente hoje? Não. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já morreu na cruz, já trouxe a verdade, já salvou, nos salvou, nos livrou do pecado eterno. Então, aqui já havia a verdade, mas Jesus veio para dobrar, como confirmar tudo que o Antigo Testamento já dizia, porque o Antigo Testamento fala de Cristo, assim como Cristo fala do Antigo Testamento. Então não há nem o dizer não, somos enganados porque não conhecemos, não conhecem porque não procuram. Se procurassem verdadeiramente a Cristo, achariam. Então, que seja você uma pessoa com discernimento, com busca real, em mergulhar em Cristo, em conhecer a verdade, não em buscar em falsos profetas, em ídolos falsos, ídolos em altares, o que você só vai procurar em Jesus Cristo. Reflita nisto, leia Juízes 17 e aprenda um pouco mais a palavra do Senhor. Deus abençoe a vocês.